Olá! Estamos aqui para mais um episódio da live Terapia Minha História Cura. E hoje nós vamos conhecer uma história incrível, a história da Pamela, essa mulher que passou pela Academia da Mulher Diamante e com certeza teve uma jornada incrível aqui dentro. E também em muitos momentos foi inspiração para mim e eu acredito que a história dela vai ser também muito inspiradora para vocês, vai trazer muita cura para vocês também. E lembrando, tá? A todas vocês que não conhecem ainda o projeto, então Minha História Cura é um canal que existe lá no YouTube. Depois, quando eu compartilhar essa live, eu vou deixar o link lá para você visitar esse canal lá no YouTube também, se inscrever, compartilhar, com o intuito de nós deixarmos lá registrado vários contos terapêuticos vivos, histórias reais, né, de superação, de resiliência, de renovação, de mulheres que passaram pela Academia da Mulher Diamante e também é um espaço aberto para você, mulher. Isso aí, você que deseja contar a tua história, que acredita que você realmente tem uma história inspiradora e todas nós temos e gostaria de estar compartilhando aqui nesse espaço aberto a tua história para inspirar e curar outras mulheres. Esse espaço é seu. Me chama no direct, entra aqui na live, vai nos comentários e aí você pode marcar comigo pra gente também estar aqui ao vivo na live terapia nas terças-feiras, 19 horas, contando a sua história. Então, as mulheres que passam por aqui não precisam ser necessariamente alunas da Academia da Mulher Diamante. Esse espaço ele está aberto a todas vocês. Eu quero que vocês sintam de coração que vocês também fazem parte dessa egrégora. E hoje nós temos então a nossa convidada, a Pamela. Vamos ver se ela já está por aqui. Eu vou pedir para ela, Pamela, se você estiver por aqui, você pode solicitar para participar da live, que eu acredito que daí fica melhor, porque você também consegue deixar salvo, caso você queira depois no seu feed. Então, vou enviar essa live aqui no aviãozinho. E você pode mandar aqui o convite para participar, se você já estiver liberada. E falando um pouco mais então para vocês, enquanto a gente aguarda a Pamela chegar aqui, a Academia da Mulher Diamante, a gente está com as últimas vagas disponível para a mentoria Jornada do Eu Sou, que é essa mentoria individual para mulheres e empresárias, onde eu sempre falo que é um convite para um novo estilo de vida. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. É um convite para um novo estilo de vida. A jornada do Eu Sou é para que você se reconecte com você mesma, se reconecte com quem você realmente é. Então, últimas vagas para essa mentoria individual, para você que sente esse chamado de se resgatar, né, de fazer essa viagem de volta para casa, de volta para você mesma. Aproveita, me chama no direct, vamos agendar uma conversa gratuita, onde eu entrego para você também o mapa de evolução do empresário de sucesso. Nessa conversa, nesse mapa, eu consigo entregar para você uma leitura do campo energético, onde você consegue receber direcionamentos de como está a sua vida no momento atual e também os próximos passos para a sua evolução. Então aproveita, é uma conversa gratuita e te traz muita clareza e direcionamento. Vamos ver aqui se a nossa convidada já conseguiu se conectar aqui. A Pamela. Vou encaminhar aqui o convite. E também, quem quiser compartilhar essa live, vai aqui no aviãozinho, envia essa live para as pessoas que você sente que são especiais e que você gostaria que estivessem aqui hoje acompanhando mais um episódio da live terapia Contos Terapêuticos Vivos. Pamela, se você estiver aqui, você já pode se conectar.
aqui com a live. Enquanto isso, eu vou convidando aqui. Aqui chegou a nossa convidada. Oi, vê se deu certo aí para aceitar o teu convite. Se você consegue entrar aqui comigo. Já aceitei aqui teu convite. Deu certo, Pamela? Agora. Oi, agora deu Oi, certo. boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? Que bom que você está bem. Que honra poder estar aqui com você hoje, estar compartilhando aí com as pessoas, né, sobre a nossa história, compartilhando também experiências, vivências. Acredito que essa live vai ser muito promissora aí para o público que nos assistir. Tenho certeza que sim. Pamela, a honra é toda minha, tá? Eu quero te agradecer do fundo do coração por ter aceitado esse convite, por estar aqui para mais esse desafio, né? De vir aqui contar a tua história, compartilhar um pouco, né, da tua história de vida, que é inspiração, porque como eu disse, né, na abertura, em muitos momentos a tua história foi inspiração para mim também, e eu tenho certeza que vai ser inspiração para muitas mulheres que vão nos assistir, também que vão assistir gravadas depois, como eu disse, depois essas lives elas são postadas lá no canal do YouTube, Minha Uhum, História Cura, onde uhum. a gente está deixando. Boa noite, Stephanie. Onde a gente, na verdade, está deixando um registro, né, de vários contos terapêuticos vivos lá. Então, é um canal que ele tem um propósito muito bonito, que é ter lá histórias registradas para que mulheres possam se inspirar em vários momentos da sua vida. Então, às vezes você não está passando por uma fase muito boa, você vai lá no canal, você vai lá assistir esses contos terapêuticos vivos, e eu tenho certeza que em cada uma das lives que estiverem lá, uma das meninas vai ter uma mensagem muito especial para você se conectar e buscar dentro de você também as respostas que você precisa, assim como elas todas acessaram isso e agora estão aqui, né, transbordando e compartilhando. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Pamela, vou pedir para você se apresentar. Sim. Eu sou Pamela Weiverberg, sou casada, tenho 30 anos, sou mãe de gêmeos, dois meninos, Marcel e o Lorenzo. Resido em Panambi, interior aqui do Rio Grande do Sul. Conheci a Cris através de um evento, né? A gente já vai falar sobre isso. Eu sou especialista em sobrancelhas e micropigmentação, já atuo na área há 9 anos. Sou proprietária da Concept, clínica de estética avançada que reside aqui na cidade de Panambi. Hoje eu tenho uma equipe de quase 9 pessoas trabalhando comigo. Então, o sonho de uma pessoa só, lá atrás, em 2016, hoje se tornou num negócio muito maior. E é uma Impactando honra várias poder estar vidas. aqui e compartilhar isso com as pessoas, né? E poder inspirar também histórias. E hoje impactando várias vidas, né, Pamela? Não só como profissional da sobrancelha, né, e da micropigmentação, mas também como mentora, né? Então, eu conheci algumas das tuas alunas, das tuas mentoradas, e todas elas também levando esse legado que você tem entregado como mentora. Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho. Mas, Pamela, conta para nós um pouquinho de como foi a tua jornada, né? O início dessa jornada, afinal, tão jovem, mãe de gêmeos, né? Proprietária, dona do seu próprio negócio, construindo aí uma clínica hoje conceituada na região, né? Construindo já também esse posicionamento que você traz, participando também ativamente em palestras e tudo mais. Conta para nós como que foi essa jornada, assim,
lá do começo foi fácil, caiu do céu, como é que foi? Uma jornada começada do zero nunca é fácil. E comigo não foi fácil, não é diferente às vezes de pessoas que já têm outras condições financeiras e recebem outras oportunidades. Lá atrás eu recebi algumas oportunidades que me fizeram crescer muito e evoluir muito, mas eu iniciei em 2016 e eu entrei para a área através de uma crise financeira. Então, eu enfrentava uma crise financeira no meu casamento. A empresa onde eu estava passou a não pagar mais os funcionários. E naquela época, ele não travar. E naquela época, os meninos tinham 1 ano e 3 meses. Então, nós estávamos numa fase um pouco mais difícil, digamos assim, questão de financeiro, né? Estabilizar de forma financeira. E como a empresa começou a não pagar os salários dos funcionários, aí o orçamento começou a apertar. E foi num pedido a Deus que ele me enviou uma pessoa. Eu comecei a ficar preocupada. Toda mãe se preocupa muito em dar o melhor para os seus filhos, e comigo não foi diferente. E eu fiquei muito nervosa na época, pensando como que eu iria fazer. E eu pedi então para que Deus me mandasse um sinal. E ele me mandou. Mas num primeiro momento, eu não identifiquei aquilo como um sinal porque eu não estava com os meus olhos abertos, né? E depois da insistência dessa pessoa, eu entendi que era o sinal de Deus para minha vida. E isso é o que me mantém com a minha fé viva até hoje, porque eu sei que foi Deus que me deu. Foi Ele que já tinha me visto no futuro, né? Do jeito que eu sou hoje e me vê muito mais ainda. E aí, voltando um dia para casa do trabalho, uma pessoa sentou ao meu lado no ônibus, elogiou as minhas sobrancelhas, Cris, e disse: quem que faz tua sobrancelha? E eu, num primeiro momento, olhei para ela, era uma pessoa conhecida, né, próxima a mim. E aí eu disse: sou eu mesma que faço as minhas sobrancelhas. E aí ela disse: então eu gostaria que você fizesse as minhas sobrancelhas. No primeiro momento eu não entendi aquilo como um sinal, fiquei com medo de errar. E recusei, falei para ela: não, eu não posso fazer tua sobrancelha. No segundo dia, ela sentou de novo e disse: e aí, você vai fazer quando as minhas sobrancelhas? Então eu acredito que Deus usou essa pessoa como um instrumento para que eu pudesse entender aquilo que eu havia pedido em oração. E aí eu entendi que esse era o sinal e que eu deveria trabalhar com isso. Mas tinha o outro lado, porque eu não tinha condição financeira de investir na área. Todos nós sabemos que a área da estética é uma área muito onde necessita de muitos investimentos. Mas eu comecei com o que eu tinha em mãos, Cris, né? Eu não me limitei, eu não fiquei frustrada porque eu não tinha uma maca decente, porque eu não tinha um ambiente legal. Eu comecei com o que eu tinha em mãos. E com uma pinça de R$ 10 eu ia a domicílio na casa das minhas clientes. E foi assim que eu iniciei. E naquele ano de 2016, o meu investimento foi R$ 50 no mês de setembro de 2016, e eu consegui transformar esses R$ 50 em R$ 500. E ali, então, eu comecei a desenvolver algumas habilidades da área do empreendedorismo, área de marketing, área de vendas, e depois disso eu nunca mais parei. Então, para mim, toda vez que eu tô cansada, toda vez que eu tô desmotivada, porque somos seres humanos, é normal isso acontecer, né? A gente vai falar muito sobre isso durante a live, questão de gestão emocional. E também aconteceu comigo. Então, eu estava assim no meu emocional. Mas eu não desisti, né? E cá estou aí com a minha clínica, uma carreira aí consolidada, cheguei no objetivo onde eu queria, meus filhos já estão grandes, estou vivendo a melhor fase da minha vida. E sempre com aquela gratidão no coração, assim, sabe? Se eu pudesse abraçar Deus, abraçar Jesus e falar assim: muito obrigado, obrigado, eu te ouvi. Né? Então, muitas vezes, Deus vai falar conosco, Ele vai enviar pessoas
mas basta a gente estar atento, com os nossos olhos abertos, para que a gente de fato consiga enxergar a graça dele na nossa vida. E graças a Deus que eu consegui enxergar. E hoje, né, estou vivendo o que eu sempre quis viver. É muito importante tudo isso que você falou, Pamela. E eu fiz questão de te perguntar para você contar lá do comecinho, né? Uhum. Porque muitas pessoas, quando vem o resultado final, né? Hoje vem a Pamela, lá super conceituada, uma das clínicas mais conceituadas da região, todo o teu sucesso, né? Todo o teu nome, enfim, tudo que você leva. E às vezes pensam, ah, mas para ela foi fácil. Ah, mas né, já veio pronto. Ah, mas não sei o quê. E não conhecem, às vezes, a trajetória, o preço que você pagou para estar no lugar que você está hoje. E aí muitas pessoas ficam se comparando, achando que para os outros sempre é mais fácil. Não, mas para ela foi fácil, porque ela tinha isso, porque ela tinha aquilo. Então você quebra todas essas desculpas, porque Sim, você não tinha dinheiro para abrir teu negócio, tinha tinha dois dois filhos filhos. pequenos, né, mãe de gêmeos, super nova, né? Não tinha ali pessoas na tua rede de apoio que pudessem te financiar ou te emprestar um dinheiro, ou enfim. Não. Foi lá com uma pinça de R$ 10, de porta em porta, né? Montando o teu negócio tijolinho em tijolinho, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser filha, sem deixar de ser esposa, né? Sem deixar de ser mulher, se bem que eu sei que muitas vezes você com certeza deve sim ter esquecido um pouco de você, né, em prol de tudo isso, mas pagou o preço e hoje está aqui, né? Tem esse sucesso todo, está com essa clínica linda, com uma equipe hoje de 9 pessoas, mas suou muito para chegar onde chegou. Foi Então, suado. para que você hoje fale isso e seja, né, também uma inspiração para muitas mulheres que estão assistindo ou vão assistir essa live, de que sim, é possível. Quando Deus coloca uma sementinha no teu coração, você precisa dar o passo que ele vai colocar o chão. Então a Pamela está aqui, né, como prova disso, que primeiro ela relutou em enxergar os sinais e a gente costuma fazer isso, né? No início a gente não aceita os sinais ou ignora os sinais do que Deus está enviando para nós, porque muitas vezes parece não ser aquilo que a gente quer, né? Sim. Mas é o nosso chamado, então é o nosso propósito de vida. E a Pamela, depois que ela deu esse primeiro passo, Deus colocou o chão e hoje ela está aí, né? E como ela falou, a gente teve a honra de se conhecer num evento em Cruz Alta, um evento até que foi promovido pela minha irmã, o Conecta, como o próprio nome diz, conecta, né? E nos Conecta. conectou. E aí, Verdade. como nada por acaso, né? Eu fui sorteada, a Pamela disponibilizou de micropigmentação, e eu fui sorteada com uma micropigmentação de sobrancelhas para fazer com ela. E aí a gente conversou, entrei em contato, mas bem no fim, ela que acabou se tornando a minha cliente. Então também, né? Não foi por acaso então que eu ganhei esse prêmio. E esse prêmio acabou resultando, então, aí nessa nossa construção dentro da Academia da Mulher Diamante, onde a Pamela veio fazer parte, agora já formada, uma mulher, uma empresária de alto valor. E Pamela, quero que você conta um pouquinho, então, para nós, sobre quem era a Pamela antes da academia e quem é a Pamela depois da academia. Essa pergunta, ela é muito importante, mas ela mexe muito com a gente, né? Ainda mais depois de ter feito ali 3 meses de acompanhamento contigo, né, Cris? De ter aliado a terapia, tratamentos de traumas, o verdadeiro eu, né, com a mentoria da academia, né? Mas assim, eu me sinto hoje uma mulher muito mais completa, muito mais feliz. Eu acredito que é normal quando a gente chega numa fase da vida você sentir que você conquistou tudo, mas que ainda falta alguma coisa. E eu entendi que eu carregava muitas coisas comigo. Isso a Pamela antes da mentoria.
né? E eu carregava muitas coisas comigo, eu carreguei muitas coisas comigo por um período muito longo. E essas situações, essas coisinhas que às vezes a gente não dá bola no dia a dia, elas vão somando dentro da gente, né? E chega uma hora que isso parece que começa a afetar de uma forma totalmente diferente. E aí eu cheguei naquela fase da vida em que eu conquistei tudo aquilo que eu queria, mas eu não conseguia me desprender dessas coisas e eu sentia que faltava algo. Então, ano passado, eu quase tive um burnout, né? Passei por um processo um pouco complicado na questão emocional. Não tenho vergonha de falar isso. Não, não tenho medo de expor isso ao público, né? Porque todas as minhas experiências de vida, eu sei que eu vou me conectar com alguma pessoa e que sim, eu posso ajudar ela. Então, por isso que eu exponho isso para o meu público hoje, tá? E eu acumulei muitas coisas. E aí, ano passado, é como se isso tivesse explodido dentro de mim. E eu cheguei naquela fase em que o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar na minha vida? E aí eu entendi que eu precisava, então, tirar algumas coisinhas de dentro da minha vida, realocar algumas situações e pessoas, devolver os papéis para devidas pessoas, para que eu pudesse, então, não ter mais esse vazio, para que eu pudesse realmente ser uma mulher por inteira, 100%. E eu acredito que toda mulher passa por isso, né? Pode ser aos 40 anos, pode ser aos 30 anos. Eu tinha 29 quando isso aconteceu, e agradeço a Deus que já aconteceu logo para que eu pudesse identificar isso e tirar de campo para que eu pudesse evoluir de uma forma muito mais rápida. E a academia, ela veio no momento certo. Então, quando eu conheci a Cris, claro que do ano passado para cá, eu tentei fazer isso sozinha, tá? Eu tentei ser a minha própria mentora. Então, eu fui dando o meu jeito, né? Eu sou uma pessoa disciplinada. Então, eu levanto pela manhã, eu faço meditação, tomo meu café, tô meditando. Eu não começo meu dia nessa loucura, até porque eu tenho muitas responsabilidades. Quando eu chego em casa, eu tenho duas crianças. Então, eu necessito de algumas coisas mais disciplinadas dentro da minha vida para que eu, né, não exploda como profissional e como mãe e como esposa. Então, eu tive que fazer isso para que eu pudesse desenvolver o melhor de mim no dia a dia. E aí, quando eu conheci a Cris entrou nesse período em que eu estava ajustando ali as coisas, mas ainda assim eu precisava de ferramentas. Eu precisava daquele empurrãozinho, né? Eu tive vários eventos ano passado, eu estive no Rio de Janeiro, esse ano eu estive em São Paulo. Eu estive em mais outros dois eventos, então aquele vazio parecia que ainda não tinha ido embora. Só que a Cris me mostrou pontos em que não era sobre o meu profissional ou sobre o meu ser mulher. Existiam coisas lá da minha infância que estavam me prejudicando. Então foram pontos de vista que a Cris me trouxe num primeiro momento, né, quando a gente conversou, e aí eu entendi que eu precisava entrar para a academia. Durante o período que eu estive na academia, foram 3 meses de acompanhamento. No início, a gente fica um pouco mexida, porque vai trabalhar dentro da tua área emocional, vai trabalhar dentro da tua área espiritual, e nós, como mentorados, a gente precisa estar disposto, mas o disposto a mudar. Não adianta fazer a mentoria e continuar sendo a mesma pessoa. Então, eu entrei para a Academia da Mulher Diamante já com total certeza, decidida, que eu iria provocar esses traumas que ainda existiam em mim e que estavam me bloqueando para que eu pudesse viver coisas muito maiores.
para que eu pudesse me desenvolver muito mais como profissional, como uma borboletinha livre, né? E aí, durante esse período da mentoria, a Cris me ajudou muito, me mostrou muitas ferramentas, e hoje eu sou uma mulher que eu consigo identificar situações e entender aonde é o meu limite, aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Porque eu tinha um sério problema. Eu me dou muito para as pessoas, né, Cris? E eu não conseguia criar uma linha. Eu sempre atravessava a linha. Ou seja, eu tinha necessidade de ser a mãe da outra pessoa. Então, esse foi o meu ponto principal que eu acabei descobrindo dentro da mentoria, provocando os meus traumas, né? Trabalhando dentro do meu emocional. E algumas feridas emocionais causaram isso em mim para que eu fosse assim com os outros. Então, isso acabou me prejudicando no todo, não só na área profissional, quanto na área pessoal também. Então, eu acabei virando mãe de pessoas. E, na verdade, eu só sou a mãe do Marcel e do Lorenzo. E eu acredito que quem está aqui na live e depois pessoas que vão visualizar a live vão entender, porque eu acredito que muitas mulheres já passaram por isso, de se colocar no lugar, no papel de mãe e ser a mãe do outro, querer fazer tudo pelo outro e não deixar a pessoa ter o processo dela. Então esse sempre foi o meu maior problema. E graças a Deus, dentro da mentoria, dentro da terapia, eu consegui trabalhar isso. E hoje eu sou uma mulher muito mais ponderada nessas situações. Às vezes eu sofro, mas eu tô ali em silêncio, me segurando, porque eu quero pegar a pessoa no colo e eu quero ser a mãe dela. Mas eu entendi que tudo na vida a gente precisa ter um limite, né? E saber separar as coisas, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E em relação aos meus traumas, eu consegui me libertar, consegui perdoar. Eu sei que é muito difícil, mas eu consegui me libertar para que eu pudesse viver o novo eu que Deus quer para mim. Porque quando a gente nasce, a gente já tem um pré-destino. Então, quando Deus mandou aquela pessoa lá no ônibus para mim, ele já me viu no futuro. Ele já sabia a carga que eu ia carregar e que eu ia suportar e que eu ia conseguir. Graças a Deus eu consegui, né? Teve alguns momentos que foi assim, mas eu fui e me considero uma mulher muito forte, apesar de ter todos os defeitos do mundo. Acho que isso é uma das qualidades minha. E hoje eu sou uma mulher totalmente. Não estou falando aqui como profissional, estou falando como mulher mesmo, como Pamela. Né? Então, isso é uma das coisas que eu também aprendi a separar. Aqui sou eu, a Pamela CPF, e existe a Pamela CNPJ. Né? Então, tudo isso me fez evoluir. A mentoria me provocou, a crise me provocou, ela fez eu sangrar para que eu pudesse extrair o melhor que tinha aqui dentro. Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Consigo enxergar a graça de Deus em pequenas coisas, né? Uma coisa importante também salientar aqui, que a Cris, dentro da mentoria, ela fala muito sobre Deus, ela fala muito sobre o se conectar com Deus, se conectar com a sua alma. Então, isso eu já fazia, mas eu aprendia muito mais a enxergar graça num café, a enxergar Deus num pote de flor, a enxergar a vida com uns olhos totalmente diferentes e parar de carregar um peso que muitas vezes não é nosso. Então, hoje eu me considero uma mulher muito mais firme, muito mais decidida. Eu já era, mas agora eu sou muito mais decidida do que antes. Então, eu consegui pegar o meu verdadeiro eu dentro da mentoria e melhorar ele. Eu tive que olhar para os meus defeitos, eu tive que trabalhar dentro dos meus defeitos, eu tive que trabalhar dentro das minhas qualidades também. E uma delas era falar da minha história, né, Cris? Então, eu não conseguia falar da minha história por conta de traumas. Eu não conseguia falar de coisas que eu conquistei, não conseguia mostrar coisas que eu conquistei, porque era um trauma que eu tinha. O tanto que, quando a Cris soube da minha história, ela falou assim: e por que essa história não tá no teu Instagram?
né, Cris? Porque você não enche a boca para falar quem é a Pamela, né? Da E onde ela veio, o que ela eu não construiu. conseguia. Eu não conseguia falar de mim. Eu não conseguia falar porque eu tinha um trauma de que se eu falasse, eu seria arrogante, eu seria, fulana quer se achar. Então, muitas vezes são coisas que tá aqui, ó, que tá preso aqui dentro. E aí, dentro da academia, eu consegui, graças a Deus, me libertar, me olhar no espelho e falar: você é foda, Pamela. Você precisa acreditar mais em você, você precisa acreditar mais no teu potencial. Os outros é os outros, você é você. Né? Então, isso tem me ajudado muito, eu evolui muito, né? Desde que eu finalizei a mentoria com a Cris. E durante todo o processo foi tudo muito intenso, tudo, mas é porque eu me entreguei, né? Então, volto a dizer, quando você entra numa mentoria, você tem que estar disposto a escutar coisas que você não quer escutar. Você tem que estar disposto a querer evoluir, né? Senão, então, daí não adianta fazer, né, Cris? Como eu falo sempre, você não melhora no mesmo ambiente que você ficou doente, você não melhora fazendo as mesmas coisas, né? Inclusive a Daia, também aluna da Academia da Mulher Diamante, está aqui. Boa noite, Daia. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. A Daia comentou aqui que ela se viu muito na tua história. Ela também passou muito por esse processo de, né, também de conseguir falar sobre quem ela é, sem se sentir culpada, né, por estar sendo às vezes arrogante ou, né, se achando, como você falou. Também passou por esse processo de não pegar o que é do outro, né, de não querer ser a mãe, de ir lá interferir na evolução do outro, ajudando e salvando o outro. Então, ela se identificou muito com a tua história que ela comentou aqui para você. Então, para vocês que estão aqui, que gostariam de fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Pamela, pode colocar aqui nos comentários as perguntas de vocês. Também gostaria que vocês colocassem o nome e a cidade de onde vocês estão assistindo nós, para a gente ir se conectando aqui mais com vocês também, porque o nosso intuito é realmente estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, tá? Pamela, eu quero dizer assim que muito obrigada por tudo que você colocou aqui. Aqui a Daya perguntou, quando você iniciou, você teve medo? Tive. Tive medo de frustrar a minha família. Porque lá no, Exatamente. porque lá no início, o investimento que nós tínhamos, eu pedi para o meu esposo, né, esse investimento para que eu pudesse comprar uma pinça e uma rena para que eu pudesse começar. Só que esse dinheiro para nós era muito na época. Então ele ia fazer falta. E o meu esposo acreditou em mim, ele confiou em mim. Então o meu maior medo era frustrar ele. Eu dei um jeito de não frustrar ele, não frustra até hoje, tá? Acho que ele não tem nem zero reclamação de mim. Mas eu tive muitos medos. Medo de não dar certo, medo de eu estar achando que era isso que Deus queria e na verdade era outra coisa. Então, eu acredito que todos nós, como seres humanos, a gente vai ter muito medo. Vai sentir aquele frio na barriga. Como eu fazia atendimentos a domicílio, eu ia de casa em casa. Eu até tenho aqui, vou mostrar para vocês, vou erguer um pouquinho a câmera. Aqui é a minha maletinha, ó. Uhum. E aí eu pegava, colocava as minhas coisas dentro da minha maleta e eu ia de porta em porta. Então, esse foi o meu maior marketing na época. E eu sentia aquele frio na barriga do tipo, eu vou bater palma e vou oferecer uma sobrancelha. Então, eu senti muito medo. Senti medo de ser rejeitada e frustrar a minha família, de voltar para casa com zero dinheiro. E Deus foi muito bom porque nunca me faltou clientes. Nunca. Até hoje. Tenho lista de espera. Mas eu também fiz a minha contribuição humana, né? Eu fui de porta em porta, com a cara e com a coragem. E deu super certo. Ela colocou aqui, parabéns pela coragem, pela confiança. Obrigada a você, Daya, por estar aqui também participando conosco. E, Pamela, aproveitando esse gancho,
Eu queria dizer muito obrigada pelas colocações que você colocou aqui, de tudo que você viveu na academia, e frisar essa parte que você falou, né? Que nós não somos o que nos aconteceu. Nós não somos, também amo você. Nós não somos aquilo que a Jaque aqui também, ó. Tão lindo ver a história de mulheres que inspiram. Gratidão, meninas. Gratidão. E fiquem por aqui que ainda vai ter muito, tá? Que ainda vai ter muita revelação aqui. Então, assim, ó, Pamela, eu queria colocar para você, né, essa parte que você trouxe, né, quando você estava ali fazendo essa ruptura na academia, né, de deixar de ser mãe dos outros. Foi um processo bem doloroso para você tomar essa decisão. A gente às vezes acredita que sair desse papel vai estar prejudicando os outros, vai estar fazendo de você uma pessoa ruim, né? Então foi bem difícil você fazer a sua ruptura. E quando você fez essa ruptura, você conseguiu entender, né? E é bem importante que você fale isso para quem está aqui, que você conseguiu entregar muito mais do que quando você estava nesse papel. Você conseguiu ajudar as pessoas. Primeiro você achava que ajudar as pessoas era estar lá salvando elas, sendo boazinha e fazendo por elas. Quando na verdade você conseguiu ajudá-las quando você saiu desse papel. Então a tua ajuda ela aconteceu quando você decidiu soltar. Soltar o que não era teu, soltar esse papel de ser mãe, né, do outro. E no início você teve uma certa resistência de fazer isso porque você acreditava que assim você estava ajudando. E aí, quando você realmente rompeu isso, você conseguiu perceber que você não estava ajudando antes, que você ajuda agora. Agora que você sentou na tua cadeira da vida, que você está no teu lugar, agora você está ajudando essas pessoas. Isso ficou muito claro para você e o que ficou muito claro para você também é que você não é o que te aconteceu e você não é as outras pessoas, você não é a tua família, você não é os teus clientes, você não é os teus colegas, você é você. Você é a Pamela e você é única, né? E esse é o nosso superpoder, de sermos únicas. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que mais te marcou, assim, dentro desse processo da academia, o que foi, assim, o processo que mais te tocou. Eu acredito que você já falou nesse ponto, o meu maior desafio e o que mais me marcou foi isso. Porque eu vinha de uma cultura que foi implantada em mim, que para mim ser amada, eu precisava dar muito mais do que 100% de mim e me sacrificar. Então eu tive muitos momentos da minha vida em que eu me deixei de lado pelos outros. Eu fiz muitos sacrifícios a ponto de eu me olhar no espelho e falar assim: nossa, Pamela, você está muito magra. Porque eu estava aqui fazendo pelos outros. E eu tive que, acredito que, passar por isso para que eu pudesse entender e pudesse ajudar outras mulheres hoje. Então, como eu trabalho com mulheres, o meu público-alvo são mulheres, hoje eu consigo falar, viu, não faz isso. Então, toda dor tem um propósito, né? Só que quando a gente fala da dor, realmente vai doer. Quando você tocar ali, vai doer. Na mentoria, quando a Cris tocou nessa dor, num primeiro momento eu me senti sendo como se ela estivesse me provocando de uma forma assim muito forte. E eu resisti e pensei, não, mas eu tô ajudando. Eu estou fazendo. E aí, na verdade, eu estava, como eu vinha dessa cultura que foi implantada, eu estava fazendo do jeito errado. Só que eu passei anos dessa forma. Eu passei muitos anos fazendo isso, me doando mais do que 100% para os outros. E eu fico aonde? Quem, né? Então, por exemplo, a pessoa olhar para te perguntar, tá tudo bem? De uma forma muito superficial, eu cito aqui pessoas da família, isso é muito superficial. Agora a pessoa pegar no teu ombro, falar, viu, vem aqui, acho que tu tá cansada,
acho que tu precisa de um ombro amigo, deixa eu limpar a tua casa, deixa eu te ajudar. Então, eu sentia que eu não podia falar isso, sabe? Porque isso vinha lá da minha infância. Então eu fui aquela criança que, para mim me sentir amada, eu precisava limpar, passar e fazer tudo para o outro. Então, quando a Cris tocou nesse ponto, doeu muito. Doeu, mas foi necessário. Então, o que mais me marcou foi isso. E aí, durante a academia, eu precisei delegar algumas coisas, principalmente família, para que eu pudesse voltar e sentar na minha cadeira de filha, irmã, esposa, mãe do Marcel e do Lorenzo. Então, quando a gente fala disso, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de expor a sua vida, que acham que falar isso é ofender a família, ofender o outro. Mas aí eu te pergunto, e você fica onde? Quem vai se importar contigo quando você ficar doente? Falar é uma coisa, pegar na tua mão e caminhar é outra, sabe? Então foram coisas que eu tive que me olhar no espelho e falar: isso aqui não está certo. Eu não vou mais seguir com isso adiante. E vai doer. E o pior de tudo é que quando você começa a colocar isso em prática, as pessoas vão se assustar, porque elas estavam acostumadas com a tua versão mais antiga, de você fazendo tudo. Então eu me sentia, é como se eu me sentisse responsável pelo fulano dar certo, pelo ciclano dar certo, pelo. E aí chegou um ponto que esse saco explodiu. E aí que veio a parte emocional, né? Quando eu decaí e falei, não, isso aqui não tá certo. E aí então que eu fui ajustando os pontos. Esse foi o ponto principal, Cris. E assim, ó, chegam muitas mulheres aqui para mim, Pamela, e aí elas não percebem, né? Mas elas estão nesse papel de ser essa boazinha, de ser a salvadora, a fazedora, né? Sentindo que tem às vezes uma dívida com o outro, que precisam estar entregando, como você disse, né? Porque lá na infância só era elogiada quando, limpou a casa, lavou uma louça, que legal, fez isso, fez aquilo. Então você foi crescendo entendendo, ok, eu sou amada e validada quando eu sou útil, quando eu tenho utilidade na vida dos outros. Então vamos ser útil até não dar mais, né? E aí eu vou me deixando de lado e vou me sobrecarregando. E aí chegam muitas mulheres aqui para mim, porque isso causa uma das principais feridas é da injustiça. E aí você vai entregando para o outro, vai doando, doando, entregando. E aí chega um momento que você começa a sair desse papel da boazinha e da salvadora e você começa a entrar no papel da agressora, da agressiva, porque você está exausta já, né? Você já doou demais. E aí você está cansada e aí você começa agora a esperar o quê? O reconhecimento, a retribuição pelo que você fez. E aí você facilmente passa dessa linha da agressiva para a linha da vítima, porque o outro não faz para mim, porque o outro não reconhece, porque o outro não vê que isso, porque eu espero que o fulano mude, que o fulano reconheça que vai vir, que vai me ajudar, que vai me salvar, e não vai. E aí você está extremamente sobrecarregada, né? Com os dois pés no burnout, tá estressada, tá irritada, tá agressiva, ficando às vezes nesse papel de vítima, se sentindo injustiçada, quando quem precisa mudar é você. Sim. E aí eu venho, né, já logo no início, e falo assim, não existe outro. Eu acho que Existe você. quando vocês ouvem essa frase, eu acho que é a que mais, né, faz. É, Acho que vocês param e exatamente. pensam, opa, não vai dar então, aqui eu vou ter que fazer realmente o processo. Exatamente isso, Cris. É tudo sobre o que nós fazemos. Independente se você é casada, solteira, né, tem filhos, não tem filhos, é sobre nós. Então, tudo começa a partir daquilo que a gente pensa e a gente faz, né, partindo de nós. Então, hoje, quando acontece alguma situação, é como se a Cris viesse aqui no meu ouvidinho e falasse:
é sobre você, não é sobre o outro. Né? Então, são coisas que a gente aprende e eu acredito que, às vezes, a cultura familiar influencia muito nisso. E quando a gente chega na vida adulta e se depara com uma terapeuta, aí você entende essas coisas, sabe? Que é sobre nós, sobre aquilo que nós fazemos. Então, claro que, por exemplo, quando eu iniciei na área do empreendedorismo, eu fiz muito por mim isso, tudo isso. Mas eu também fiz muito pela minha família. Só que quando a gente fala de traumas, né, e ali gestão emocional, é muito lindo a frase ali, quando a gente, né, cresce escutando as pessoas falar, não é o que te acontece, né, é como você reage. Essa frase ela é muito bonita, mas na prática ela é um pouquinho dura. É difícil da gente entender colocando essa frase em situações da vida, situações do dia a dia. Então, a terapeuta, ela entra nesse papel muito importante e nos ajuda. É o que eu sempre falo para minha mãe, a terapeuta, ela vai entrar para o melhor, a enxergar coisas que você não enxergava antes. Ela vai te mostrar pontos que você precisa melhorar. Então, esse é o ponto principal, né? Já na primeira aula, a Cris já fala, ó, a mentoria é sobre você e não sobre o outro. E isso é muito importante. Então, hoje, em qualquer situação, eu já paro e penso, é sobre eu. Então, vamos analisar a situação, porque eu não vou colocar a culpa no outro. E isso é muito comum acontecer dentro da nossa rede de pessoas e sociedade, né? Sim. Mas é que são gatilhos inconscientes, né, Pamela? Então, se ler frases prontas, né, chat GBT fosse realmente resolver fazer um processo de terapia, tava todo mundo Sim. bem curado, né? Mas não, porque não adianta você ler frases prontas. Você precisa entender como você faz essa virada de chave. Porque isso não é um processo consciente. Eu acredito que todos que estão aqui sabem o que precisam fazer. A questão é por que você não faz. Então, isso tem um detalhe que é muito mais profundo, que precisa ser olhado e trabalhado de uma forma muito mais profunda para virar essa chave, né? E você, como mãe de adolescentes também, né, Pamela, eu gostaria agora que você falasse um pouco, porque eu sei que mudou muito o teu relacionamento dentro de casa também, né? Com os teus filhos, dois adolescentes, marido, com a dinâmica, né, de separação de papéis, de você também se permitir descansar, se permitir ser mãe, se permitir ter esse tempo com a tua família também, né? Sim. É, essa essa parte do trocar papéis eu fazia muito o lado masculino. Só que eu já vinha da minha adolescência com essa energia mais masculina. Do tipo, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vou pedir nada pro marido. E eu sempre fui muito assim. Então, quem me conhecia antes vai lembrar, né, daquela Pamela que não dependia de ninguém, que era muito aqui. Então, eu carregava muito essa energia masculina. E dentro do meu casamento, isso acabou me afetando em pontos, né? Porque é como se eu tivesse sempre a necessidade. Eu enxergava isso como uma necessidade, mas depois da mentoria eu percebi que eu tinha que estar no controle, que eu tinha que estar no comando, porque senão as coisas não davam certo. Mas é porque eu também não deixava ele liderar. Eu não deixava, de repente, por alguma coisa que ficou no meu inconsciente quando criança ou quando adolescente, e aí é como se eu não pudesse deixar ele tomar decisões. E isso acabou afetando, né, um pouco. Eu já estou casada há 12 anos, a gente nunca se separou. Nós somos a água e o vinho. O que eu tenho
De rápida ele é mais devagar, mas assim, somos os opostos se atraíram. E isso foi muito bom, porque a gente sempre soube o limite um do outro. Mas muitas vezes eu acabei pegando o papel do masculino, o papel do marido, e eu não enxergava isso nas situações diárias. E ele também nunca me falou, né? Até porque o homem, ele, ele não, às vezes ele tem muito medo de falar para não magoar a esposa, né? A gente que é mulher, a gente acaba falando mais. E aí chegou num ponto então que eu estava sobrecarregada também. Mas era tudo culpa minha. Era eu que não deixava. E aí a mentoria, a terapia me ajudou a identificar esses pontos em quais momentos eu não conseguia deixar ele liderar. E aí isso foi muito bom, porque aí o nosso relacionamento começou a melhorar muito durante o processo da mentoria e no pós-processo também. Porque daí eu comecei a deixar ele liderar, né? Ter o papel dele como homem, eu ter o meu papel como mulher. Eu sou uma mulher vaidosa, eu gosto de lavar e escovar o cabelo, eu me maquio todos os dias, eu, né, trabalho com a área da beleza. Então eu preciso estar bem apresentável. Eu gosto de estar bem arrumada. Então, isso é uma coisa minha. Só que quando eu assumi o papel do masculino, eu assumia responsabilidades e não sobrava muito tempo. Então, hoje acaba sobrando mais tempo para mim, porque eu me coloquei no meu papel, ele no dele, e aí automaticamente o nosso relacionamento em si melhorou muito. Né? E o como mãe também. Então, se melhora no relacionamento, vai melhorar, vai refletir na vida dos filhos também. Né? Então, para que a gente consiga ter meninos, né, prontos para enfrentar um mundo aí pela frente, que eu consiga dar a minha essência para os meus filhos do que é ser uma mulher feminina, do que é sair do papel da boazinha, da salvadora, e que muitas vezes eu era um pouco agressiva em palavras, em atitudes, né? E mostrar para eles uma referência de mulher e entregar para eles o meu melhor, a minha energia feminina. E para que o marido então pudesse entregar a energia masculina, que é a força do homem, né? E poder realocar todos esses papéis. O nosso relacionamento em si, resumindo, melhorou muito. Mas volto a dizer, né? Nós, mentorados, precisamos estar dispostos a fazer tudo isso. E a Cris me ajudou, porque a gente foi ajustando situações do meu dia a dia, dentro do meu relacionamento e dentro da minha vida com os meus filhos também. E é um processo que eu sempre começo, né, com você, de dentro para fora. Então, primeiro esse olhar profundo para dentro de você, porque como você mesma está aqui falando, né, validando o que eu sempre falo, quando você muda, tudo ao teu redor muda. Então, a Pamela fez essa mudança, né, esteve disposta a enfrentar, a viver tudo isso, fazer os movimentos, e aí ela conseguiu melhorar ela como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, e isso afetou em todas as áreas da sua vida, né? Então, mas começou como? Começou olhando para ela mesma, né? Não começou, o fulano precisa mudar, o ciclano tem. Não. Vamos olhar para você, de dentro para fora, que depois que você acessar a tua totalidade, você começa a transbordar, né? Então a gente só consegue muitas vezes entregar para o outro quando nós estamos transbordando. Por isso que esse processo de você começar olhando primeiro para você vai sim resolver todas as áreas da sua vida. E a Pamela está aqui confirmando tudo isso que eu sempre falo para vocês. Sim. Pamela, quero deixar o espaço aberto aqui para você comentar mais alguma coisa que você gostaria de colocar ou algum processo que você gostaria de comentar, ou algum processo espiritual, energético que você viveu. Se você sentir de colocar, pode colocar. Deixar também uma mensagem, uma frase para quem está nos assistindo e para quem vai assistir lá no canal do YouTube. Então, o espaço é seu. Em primeiro lugar, não desista. Se você tem um sonho no teu coração, é porque Deus já colocou lá a sementinha e ele já te viu no futuro.
Então não desista. Vão vir obstáculos, desafios, vai vir o deserto, mas o deserto ele não vem para que você desista, ele vem para fortalecer. Então a minha primeira mensagem seria essa. A segunda mensagem seria: reconheça, seja humilde e reconheça que você precisa de ajuda. Nós somos seres humanos, nós queremos ser multitarefas e nós não somos perfeitos. Então reconheça, tenha essa humildade de buscar ajuda. Não é feio buscar ajuda. E o papel da terapeuta, o papel da mentoria, ele vai te ajudar, ele vai ajudar a extrair o melhor que tem dentro de você. E sempre há tempo de mudar, sempre, independente da idade que você tenha. Se você tem 20, se você tem 15, se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Sempre há tempo. Enquanto há vida, há tempo de mudar. E é tão gostoso quando a gente muda. É tão gostoso quando você consegue sentar no teu devido lugar, como esposa, como filha, como mãe, como irmã, e você poder desfrutar de uma vida melhor, de uma vida sem peso, porque a gente não precisa carregar aquilo que não é nosso. A vida fica tão mais leve. Aí a gente consegue viver aquilo que realmente Deus preparou para nós. E entender que cada um aqui na Terra tem o seu processo. Eu tenho o meu processo, a Cris tem o processo dela e você tem o seu processo. Você é único na Terra, eu sou única na Terra, a Cris é única na Terra. Deus fez cada um com a sua digital. Não vai existir outra de você. Então seja uma protagonista da sua história. E que tudo que a gente falou aqui na live possa impactar, possa transformar a sua vida também. Assim como transformou a minha vida, transformou a vida da Cris e de milhares aí de mentoradas que a Cris vem ajudando também. E se você gostaria de ser uma mentorada, será muito bem-vinda à Academia da Mulher Diamante. E eu acredito que você vai ser uma nova mulher também. Então, essa seria a minha mensagem final, né? Para que você realmente transborde e viva aquilo que realmente Deus preparou para você viver. Coisas extraordinárias. Gratidão, Pamela. Gratidão. Essa mensagem veio lá do fundo do coração, né? Já Não é estava texto pronto, emocionada. tá, gente? Veio do fundo mesmo. Eu gosto de falar o que vem aqui, ó. Gratidão. E quero te agradecer e também te parabenizar por estar aqui, né? Não são todas as mulheres que passam pela academia que vão vir aqui, né, que vão contar a sua história. Não, o convite é feito para todas, mas só aceita estar aqui quem sente realmente de vir, né? Sente esse desejo de estar aqui. Então, se você tá pensando assim, não vou fazer academia porque depois eu tenho que ir lá na live contar. Não. Não necessariamente que você precisa estar aqui. Não, você tem a oportunidade, se você quiser, você terá a oportunidade de estar aqui compartilhando a sua história. Mas isso fica a teu critério. Você pode estar aqui como você também pode só viver, passar a academia e usufruir isso lá na tua vida e tudo certo. Mas eu quero agradecer as meninas que aceitaram esse desafio de estar aqui, porque o propósito é justamente desmistificar a terapia, desmistificar essa questão que a mentoria e a terapia é para pessoas que precisam, para pessoas que estão no fundo do poço, para pessoas, sei lá, que estão loucas, que não sei o quê. Não. A mentoria, a terapia, ela não é para quando você está no fundo do poço. Não espera para isso. Você pode sim fazer uma mentoria e uma terapia para acessar a sua essência, o seu propósito e viver o extraordinário, como a Pamela acabou de falar aqui, para ter um casamento melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma profissional melhor. Não precisa esperar uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, um burnout, para daí então viver o processo. Você pode já acessar isso hoje na tua vida e já viver o extraordinário. Por que esperar, né? Por que deixar de usufruir de algo que está disponível para você? E a saúde mental hoje é um novo luxo.
É, Hoje, se você tem saúde mental, se você tem uma qualidade de vida, um bem-estar, é o que mais importa. Como a Pamela disse aqui, eu também já vivi isso. A gente já chegou num nível em que a gente pode dizer assim, ok, realizei os meus sonhos, e agora? e agora? Né? E Uhum. agora, qual é o sentido da vida? Qual é o nosso propósito, nosso legado? É isso? Então, quando você muitas vezes não tem esse propósito, não está conectada com você mesma, você pode ter muitas conquistas e mesmo assim sentir um vazio, sentir que falta algo, sentir falta de um propósito de vida, de um sentido de vida. Então, a terapia, a mentoria também é para isso. Então, eu deixo aqui de novo esse convite e os parabéns para você que teve essa coragem, assim como as outras meninas, de estar aqui abrindo sua vida, sua história, para incentivar outras mulheres a ver a mentoria terapia como algo normal, como algo que vem para melhorar. Pamela, gratidão de coração por ter aceitado, tá? Eu Obrigada, quero Cris. que você saiba que nós estaremos sempre conectadas, né? A gente já finalizou a Academia da Mulher Diamante, sinto muita saudade das nossas aulas, mas quero dizer que eu vou estar sempre aqui disponível à disposição, tá? Pode me chamar sempre que você precisar. Um beijo grande, que Deus abençoe muito, muito a sua vida, os seus negócios e a sua família. Obrigada, gratidão, Cris. Obrigada mesmo. Beijo, até mais. Boa Beijão. noite a todos. Gratidão.